Retrato Oval, Edgar Allan Poe. O meu criado, para evitar que eu, perigosamente ferido, passasse a noite ao relento, forçou a entrada num castelo imponente. Era um desses edifícios misto de grandeza e melancolia que se erguem carrancudos no meio dos Alpeninos. Aparentemente fora abandonado há muito pouco tempo. Instalámos-nos num dos aposentos mais pequenos e modestos, situados num torreão afastado do edifício principal. A sua decoração era rica, mas antiga e já gasta pelo tempo. As paredes estavam cobertas de tapeçarias, troféus heráldicos e inúmeras pinturas modernas de uma vivacidade surpreendente, abraçadas em ricas molduras de filigrana dourada. Senti um profundo interesse por estas pinturas, talvez por causa do delírio que começava a tomar conta de mim. Já era noite, por isso ordenei a Pedro que fechasse os pesados postigos, acendesse as velas de um alto candelabro junto à minha cama e abrisse por completo as cortinas de veludo preto que rodeavam o leito. Filo para que, se não conseguisse dormir, pudesse ao menos consolar-me a contemplar as pinturas e a ler um pequeno volume que encontrara sobre a almofada, um livro que se propunha a criticá-las e a descrevê-las. Durante muito tempo li e contemplei as obras com uma devoção quase religiosa. As horas voaram e chegou a meia-noite profunda. A posição do candelabro desagradava-me, estendendo a mão com dificuldade para não acordar o meu criado adormecido, movi-o de modo a que a luz incidisse mais diretamente sobre o livro. O movimento, no entanto, produziu um efeito completamente imprevisto. Os raios luminosos das velas caíram sobre um nicho do quarto que até então permanecera na mais profunda escuridão, oculto pela sombra de uma das colunas da cama. E foi assim que vi pela primeira vez uma pintura que antes não notara. Era o retrato de uma jovem, quase a desabrochar em mulher. Olhei rapidamente para a pintura e de imediato fechei os olhos. A princípio não soube porquê, mas enquanto as minhas pálpebras permaneceram cerradas, interrogava-me sobre o porquê daquele gesto. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo para pensar, para me certificar que a minha visão não me enganara e para acalmar a minha fantasia antes de uma contemplação mais ponderada. Passado um breve momento, voltei a olhar fixamente para a pintura. Desta vez não podia nem queria duvidar do que via. O primeiro clarão das velas sobre aquela tela parecera dissipar o torpor sonolento que me toldava aos sentidos e despertar-me subitamente para a vida. O retrato, como disse, era de uma jovem. Apenas uma cabeça e ombros, no estilo a quem chamam vinheta. Os braços, o peito e até as pontas do seu cabelo radiante fundiam-se imperceptivelmente na sombra vaga, mas profunda, que formava o fundo do quarto. Era uma obra admirável, sem dúvida, mas não podia ter sido apenas a arte que me impressionara de forma tão súbita e violenta. E, apesar da minha confusão, também não podia ser que a minha fantasia, despertada do seu meio sono, tivesse confundido aquela cabeça com a de uma pessoa viva. As particularidades do desenho, do estilo e da própria moldura teriam desfeito imediatamente essa ideia. Fiquei talvez uma hora, meio sentado, meio recostado, com os olhos cravados no retrato. Finalmente, satisfeito por ter encontrado o segredo do seu efeito, recostei-me por completo. O feitiço do quadro residia na sua absoluta semelhança com a vida. Uma expressão que a princípio me assustou, para depois me confundir, subjugar e horrorizar. Com um profundo e reverente tremor, recoloquei o candelabro na sua posição inicial. Afastando de mim a causa da minha agitação, procurei avidamente o volume que descrevia as pinturas. Encontrando o número que designava o retrato oval, li as seguintes e curiosas palavras. Era uma donzela de raríssima beleza, e não menos amável do que cheia de alegria. E má foi a hora em que viu, amou e desposou o pintor. Ele, um homem apaixonado, estudioso e austero, que já tinha arte como noiva. Ela, uma donzela de raríssima beleza, toda luz e sorrisos, que amava todas as coisas da vida, odiava apenas a arte, a sua rival, e temia apenas a paleta e os pincéis que a privavam da presença do seu amado. Foi por isso terrível para esta dama ouvir o pintor expressar o desejo de a retratar. Mas era humilde e obediente, e sentou-se docilmente durante muitas semanas na escura e alta câmara da torre, onde a luz do céu caía sobre a tela pálida. Mas ele, o pintor, gloriava-se na sua obra, que avançava de hora a hora, de dia para dia. Era um homem estranho e taciturno que se perdia em devaneios, e não queria ver se a luz daquela torre solitária consumia o espírito e a saúde da sua esposa, que definhava visivelmente para todos, exceto para ele. No entanto, ela sorria sempre, sem queixume, porque via que o pintor, de grande fama, sentia prazer fervoroso no seu trabalho e trabalhava noite e dia para retratar aquela que tanto o amava, mas que se tornava mais fraca a cada momento. Alguns, ao contemplarem o retrato, falavam em voz baixa da sua semelhança com o de uma maravilha. Uma prova não só do poder do pintor, mas também do seu profundo amor por aquela que ele pintava de forma tão surpreendente. Mas por fim, quando a obra se aproximava da conclusão, ninguém mais foi admitido na torre. O pintor enlouqueceu
enlouquecera com o ardor do seu trabalho e raramente desviava os olhos da tela, nem mesmo para olhar o rosto da sua esposa. E não queria ver que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das bochechas daquela que se sentava ao seu lado. E quando muitas semanas passaram, e pouco mais restava a fazer senão uma pincelada na boca e um toque no olho, o espírito da dama vacilou de novo, como a chama de uma lâmpada. E então a pincelada foi dada, o toque no olho foi posto. Por um momento, o pintor ficou em transe diante da obra que criara, mas no instante seguinte, enquanto ainda a contemplava, tremeu, pálido e assustado, gritando em voz alta: isto é, na verdade, a própria vida. Virou-se de súbito para a sua amada. Ela estava morta. Ele, de Guy de Maupassant. Meu caro amigo, perguntas-me por que me caso e suspeitas que te estou a troçar. Será que te podes casar? Escreves tu. Pois digo-te que sim. E porquê? Talvez me aches um pouco tolo, mas a verdade é esta. Caso-me para não ficar sozinho. Não sei bem como dizer-te, como fazer-te compreender, mas a minha solidão tornou-se-me intolerável. Fisicamente e moralmente intolerável. É um tormento que já não suporto, nem de dia nem de noite. Sinto-a em todo o lado, esta solidão contínua, medonha. Sinto-a nas ruas, no roçar da multidão que não conheço, uma multidão que me é mais estranha que as estrelas do céu. Sinto-a em minha casa quando o silêncio me envolve, o silêncio das paredes nuas, das salas vazias, onde os móveis me parecem esqueletos de coisas mortas. Sinto na minha cama, onde durmo só, sob o mesmo lençol frio que um dia me cobrirá o túmulo. Quando me sento junto à lareira, o meu pensamento vagueia e a solidão invade-me. Eu vejo-a, sentada em frente a mim, na cadeira vazia, ocupa o meu lugar entre nós, apenas o fogo crepita e por vezes tenho medo. Sim, tenho medo dela. Quem é ela? O que é? Não sei, mas existe. Eu sinto-a. É esse medo que me leva a casar. Como sabes, vivi sempre como um urso, fechado em mim mesmo, indiferente a tudo e a todos. Era feliz assim, calmo, tranquilo, mas de repente tudo mudou. Foi no outono passado. Eu estava na minha casa de campo, à beira do Sena, os dias passavam curtos e frios, as árvores amareleciam, o céu era cinzento. Eu sentia-me bem. Uma noite, depois de jantar, lia ao canto do lume, absorto num livro de viagens. De repente, ouvi um barulho na fechadura da porta. Pensei que fosse o meu criado, mas ele tinha saído. Levantei-me, fui ver. Não havia ninguém. Voltei a sentar. O livro caiu-me das mãos e de repente senti uma presença invisível mas real. Estava ali, no meu quarto. Não havia, mas sentia. Estava atrás de mim a olhar-me. Virei-me bruscamente, nada. A cadeira vazia, a sala deserta, mas a sensação persistia. Levantei-me, percorri o quarto, fui à janela. A noite estava escura, o rio corria silencioso. Voltei para junto do fogo, a sensação aumentava. Era como se alguém estivesse a respirar perto de mim. O meu coração batia com força, tive medo. Chamei. A minha voz ecoou no silêncio. Quem está aí? Nenhuma resposta. Acendi uma vela, percorri todas as salas, abri os armários, olhei debaixo das camas. Nada. Sempre nada. Mas a presença continuava lá. Voltei para o meu quarto, sentei-me e de repente vi-o. Sim, eu vi. Eu estava sentado na minha cadeira a aquecer os pés no fogo, como eu. Não era uma alucinação, era ele. Olhou para mim e eu reconheci-me. Era eu. Era o meu duplo. Fiquei petrificado, gelado de terror. Ele sorriu, eu desmaiei. Quando voltei a mim, estava deitado na cama. O sol a entrar pela janela. Pensei que fora um pesadelo. Levantei-me, vesti-me, mas ao passar em frente ao espelho gritei. Não era a minha imagem que via, era a dele, a imagem do outro. Desde esse dia ele não me larga mais. Segue-me para todo lado. Vejo-o constantemente. Senta-se à minha mesa, dorme na minha cama, ocupa o meu lugar. E eu sou o espectador da minha própria vida. Sou o prisioneiro dele. Tentei lutar, tentei expulsá-lo. Em vão. Ele é mais forte do que eu. É o meu senhor, eu sou o seu escravo. Fui para Paris. Pensei que a agitação da cidade o afastaria. Enganei-me. Ele veio comigo. Está sempre comigo. Nas ruas, no teatro, nos restaurantes. Sempre. Os médicos dizem que estou louco, que é uma alucinação. Mas eu sei que não é. Ele existe. É real. Então decidi casar-me. Pensei que talvez a presença de uma mulher o afastasse, que ele não ousaria partilhar o meu leito com outra pessoa, que ela o faria desaparecer. Vou casar-me na próxima semana. É uma jovem encantadora que me ama. Espero que ela me salve. Se não, não sei o que farei. Talvez me mate ou talvez o mate a ele. Se é que se pode matar um fantasma. É por isto, meu caro amigo, que me caso. Não me julgues. Talvez um dia compreendas o meu terror. Do teu, Jacques. O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman.
É muito raro que pessoas comuns como John e eu consigam arrendar um solar ancestral para o verão, uma mansão colonial, uma propriedade de família, eu diria até uma casa assombrada. Mas isso seria pedir demasiado ao destino. Ainda assim, juro que há algo estranho nela. Senão, por que razão estaria para alugar por tão pouco? E porque esteve vazia durante tanto tempo? John, claro, ri-se de mim, mas isso é de esperar no casamento. John é extremamente prático. Não tem paciência com a fé, tem um horror intenso à superstição e troça abertamente qualquer coisa que não lhe se possa sentir, ver e pôr em números. John é médico e talvez seja essa uma das razões porque não melhor mais depressa. Vês, ele não acredita que eu esteja doente. E eu o que posso fazer? Se um homem da sua posição, o teu próprio marido, assegura a todos que não há nada de errado contigo, a não ser uma depressão nervosa temporária, uma ligeira tendência histérica, o que se pode fazer? O meu irmão também, ele é médico, diz exatamente o mesmo. Então tomo tónicos e fosfatos, faço viagens, apanho ar puro e sou absolutamente proibido de trabalhar até estar bem outra vez. Pessoalmente discordo, acredito que um trabalho agradável com entusiasmo faria bem, mas o que se pode fazer? Tenho de escrever isto às escondidas, pois sou muito mal compreendida. É desanimador não ter ninguém com quem confiar, senão em John. Ele é muito carinhoso e mal me deixa dar um passo sem uma direção especial. O quarto em que dormimos, no andar de cima, é grande e arejado. John chama-lhe o quarto das crianças. Entra sol o dia todo e seria um espaço perfeito, não fosse aquele papel de parede. A cor é um amarelo baço, mas berrante em alguns sítios, um tom sulfuroso, doentio, quase revoltante. O padrão é extravagante, irritante, confunde o olhar. Quando o segues, ele desaparece de repente e deixa-te perdido no meio de curvas sem sentido. Para piorar, o papel está arrancado em grandes pedaços perto do chão. Obra das terríveis crianças que aqui viveram, suponho. Fico aqui deitado nesta grande cama imóvel. Está pregado ao chão, tenho a certeza. E sigo o padrão durante horas. Começa a interessar-me, é como um pesadelo. Ele espreita de todos os ângulos, segue-te para cima e para baixo pelas paredes. Há coisas neste papel que ninguém reconhece senão eu. Por detrás do padrão da frente, um outro, mais indistinto, começa a tomar forma. E é então que a vejo. Vejo uma mulher a rastejar por detrás do padrão. Ela está sempre a rastejar durante o dia. É calma, submissa. À noite ela agita-se. Agita o padrão como se quisesse sair. Às vezes penso que são muitas mulheres, outras vezes apenas uma. E os seus movimentos agitam todo o padrão. As barras do desenho principal tentam mantê-la quieta, mas ela desliza por entre elas. Consigo vê-la em quase todos os lugares. Vejo-a abanar as barras, vejo-a tentar sair. Ela quer sair durante o dia e eu quero ajudá-la. Eu puxo e ela puxa lá de dentro. Eu sei que antes de amanhecer terei todo este papel arrancado. Esta manhã encontrei a chave da porta do quarto na soleira da janela. Agora posso trancar a porta e ninguém pode entrar. O que estás a fazer, querida? Gritou John do lado de fora. Sua voz soava estranha. Estou a arrancar o papel, respondi eu. É tão divertido. Ele forçou a porta, tentou arrombá-la com o ombro. John, querido, disse ele com toda a calma, não faças isso. A chave está junto à soleira da janela. Vem cá para dentro. Mas ele continuou a empurrar e eu continuei a rastejar pelo chão. Estou a sair, disse eu. Finalmente saí, apesar de ti, da Jane. E arranquei a maior parte do papel para que não me possam pôr de volta. Agora, por que razão desmaiou aquele homem? Mas desmaiou, mesmo em frente ao meu caminho, junto à parede, de modo que tive que rastejar por cima dele de cada vez. As vozes destas personagens silenciam-se por agora, mas existem incontáveis outras perdidas no tempo à espera de serem ouvidas. Eu voltarei para lhes dar voz. Até lá, obrigado por escutarem.